Aqui mais uma transmissão no nosso Instagram. Vamos falar hoje sobre o post do Rodrigo Oliveira, sobre os 100 anos de Nosferatu, filme clássico de 1922 e seus colecionáveis. Então vamos ver não só os itens lançados em mídia física, mas vamos ver também outros itens, né, que tem aqui. O post já está publicado já há mais de uma hora lá no BJC. Tem VHS, tem LP, tem DVD, tem Blu-ray. O Rodrigo fez um excelente compilado aí com várias edições, e queria agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, seja aqui na versão ao vivo no Instagram, ou seja depois na versão gravada aqui no Instagram ou no YouTube. A versão gravada no YouTube também, muito sucesso, muito obrigado a vocês todos que nos prestigiam no YouTube com esse conteúdo que a gente cria aqui aos domingos e que logo depois da transmissão fica gravado aqui no Insta, e eu já faço o upload pro YouTube também. Vamos começando aqui, vamos aguardar aqui o Rodrigo, está chegando aqui, pronto. Bem, chamando ele aqui, colocando ele na transmissão. E vamos comentar aí essa matéria, sempre nos domingos aqui, fazendo esse bate-papo sobre os posts mais longos, né? Posts mais trabalhados no BJC. Vamos ver se ele vai entrar aí agora. Alô? Já habilitei aqui a entrada dele. Cadê aqui? Deixa eu ver. Vamos colocar de novo aqui. Daqui a pouquinho tá chegando aí o Rodrigo. Vai deixando aí o seu like. Comente aí se você está no YouTube também. Faça aí os seus comentários. Já do Caixote está aí. Queremos Nosferatu em Blu-ray no Brasil. Sim, alô Versátil. Alô Versátil. Vamos falar sobre isso também. Olá, pessoal que está chegando aí. Muito obrigado. E o Rodrigo não está conseguindo. Não está conseguindo entrar. Vamos colocar de novo aqui, vamos ver o que está acontecendo aí. Problemas técnicos. 20 pessoas nos assistindo aí agora. Muito obrigado a você. Salve, Moacir. Salve. E aí, agora sim. Olá, boa noite. E aí, Rodrigo, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Rapaz, você fez um post a jato aí, incrível, muito bom, instigante. Hein? Que legal, Rodrigo. Que legal. Obrigado. Assim... Foi uma sugestão da Mi, né? Ah, é Que... verdade. Milena sugeriu, grande sugestão. Aliás, Exato. isso poderia virar uma série dentro da série, quer dizer, a gente identificar de 15 em 15 dias algum filme fazendo aniversário relevante aí que possa ser feito esse dossiê, como foi com o Nosferatu. Eu acho maravilhoso. Conteúdo ótimo, hein, Rodrigo? Um beijo para Milena. O que você ia falar? Esse filme? Não, que esse filme tem muita coisa de colecionável, né? Então acho que foi uma ótima sugestão da Mi. Muita coisa. Agradeço muito legal. Muito. Sugestão de pauta excelente aí. Vamos começar com a história do filme, Rodrigo? Aliás, antes de começar sobre o filme, exatamente, você é um fã de filme de terror? Como é que é isso? Tem muitos filmes na sua coleção? Tem bastante, eu gosto muito de terror. É um dos meus gêneros preferidos, sim. Que legal. Esse dali é um clássico, eu adoro, até estou com uma camiseta aqui, influenciada pelo Dudu, da Chico Rei. Abraço, Dudu. Pois passou a oportunidade, eu acho, de comemorar, sei lá se seria versátil, né? Tá com ruído aí, eu não sei se o microfone tá batendo aí ou se é na transmissão. Melhorou. De a oportunidade da Versátil comemorar os 100 anos, né, com uma edição em Blu-ray. Né, Rodrigo? Que estranho, assim, né? Como teve o Caligari, né, que teve a edição de 100 anos, tudo bem que saiu em 2020, mas Sim. Era referente à edição que saiu lá fora em 2019, né, que fez 100 anos. Então acho que poderia ter, né? Daria tempo, quer dizer, não precisa ser na data exata, né? Dá tempo nesse ano de se fazer alguma coisa com
o Nosferatu, que nós vamos chegar lá depois, você menciona no post, que tem edição em Blu-ray com um novo master e tudo mais, né, lá fora. Mas conte um pouquinho para nós, Rodrigo, sobre a história do filme, aí que é 1922, né? Isso. Que tem uma pré-estreia, isso? Como é que é antes da estreia oficial, que é no dia 15 de março, né? Exato. O Nosferatu está inserido nesse contexto, né, do expressionismo alemão, desse começo entre guerras, né, da Primeira e Segunda Guerra. Então todo esse pessimismo estão nesses filmes, né, toda essa coisa distorcida, essa coisa mais lúgubre, as coisas mais obscuras, assim, né? Sim. E nesse contexto, uma produtora nova, que era a Prana Film, ela queria fazer uma adaptação do Drácula, do livro do Bram Stoker, que tinha sido publicado em 1897. Então já tinha uns quase 30 anos ali que já tinha sido publicado, acho que tinha adaptações de teatro e tudo mais, queria fazer uma adaptação para o cinema. Só que o Bram Stoker já tinha falecido, fazia uns 10 anos, então os direitos estavam com os herdeiros, estava com o espólio e principalmente com a esposa dele. E ela não autorizou fazer esse filme, ela não concedeu os direitos e barrou basicamente a realização. Uhum. Só que os produtores, o Murnau, que é o diretor, não ficaram contentes com isso, então fizeram algumas adaptações. Sim, porque eles trocaram os nomes só. Exato. E a história basicamente é a mesma. Mesma coisa. Inclusive, eu vi que em algumas publicidades da época usavam o título de Drácula, assim, né, baseado no Drácula. Então, assim, eles estavam nem aí para... Não sei se eles acharam que não ia chegar até a Inglaterra. Que era um mundo muito diferente, né, Rodrigo? Um mundo que a gente pensando hoje é bem diferente, né? As coisas não chegavam tão rápido. Claro. Exato. E às vezes, assim, era nesse período pós-guerra, muitos dos filmes eram fechados na Alemanha, né? A Alemanha ela não passava filmes de fora, então por isso que desenvolveu muito a indústria de cinema local ali, né? Então às vezes eles acharam que não ia chegar ali, ou quando chegasse já teria passado o tempo, mas não foi o que aconteceu, né? O filme foi um tremendo sucesso e acabou chegando nos ouvidos da herdeira. Mas então, chegou eles fizeram esse filme nesse contexto de entre guerras, né, nesse contexto do expressionismo, e eu acho que colocaram muita expectativa no filme. Acho que tinha uma série de elementos ali que estavam virando uma expectativa depois ainda do sucesso que tinha tido o Caligari e os outros filmes da época. Então teve uma pré-estreia cheia de pompa ali no Salão de Mármore, no Jardim Zoológico de Berlim. Então foi uma coisa... Imagina isso, cara. Imagina isso nesse cenário, hein? Exato. E os convidados foram orientados a ir com trajes do século XIX, então era um período específico ali, tinha algumas coisas específicas que eles tinham que ir. Teve baile, teve cosplay. Dança teve um cosplay do século XIX, sim. Exato. E o filme foi muito aclamado, acho que tinha vários diretores na época desse cinema alemão que estavam ali presentes. E, então foi uma grande pré-estreia assim, que teve. E depois, em 15 de março, aí, comemorando 100 anos nessa semana, foi aí que teve a estreia oficial para o público. E, então, esse mês, no começo do mês já tinham falado que tinha feito 100 anos, que era por causa da pré-estreia. Agora, nessa semana, falaram de novo que é a estreia oficial. Então, sim. Mês de comemoração. Legal, cara. Legal. Muito bem. E fez muito sucesso, né? E tem alguns autores, eu fui pesquisar aqui para nós bater o papo hoje, alguns autores que não consideram o Nosferatu dentro do expressionismo alemão, porque, diferentemente, pegando o Caligari como exemplo, né, a questão dos cenários, né, são muito naturalistas e estão lá, né, os cenários, muitos, né, vários dos cenários existem até hoje, então está encaixado no período, mas alguns divergem a respeito do expressionismo. Mas a coisa que pega muito, acho que são os diálogos e
os diálogos, mas, né, colocados como filmes da década de 20, e da maquiagem, aquela coisa realmente mais carregada, né? É, tem muita divergência com relação aos filmes que compõem o expressionismo, né? Então, Sim. tem muita gente que coloca todos os filmes desse Entre Guerras como expressionista, inclusive Metrópolis, do Fritz Lang, que eu acho que é de 29, se não me engano. Então, bem depois lá do Caligari, que é uma época completamente pós-expressionista, mas está dentro desse contexto. Então, tem essa divergência do o que seria o expressionismo, quais seriam realmente, de fato, expressionistas, e tem essa divergência. Muitos acham que o Nosferatu não é considerado um filme dentro, apesar de ser na época e ter muitos elementos ali que são expressionistas, mas não tem essa característica própria que o Caligari, eu acho que é o exemplo máximo, né, que tem. Uhum. E eu acho que dentro dessa essa curiosidade aí que você mencionou a respeito dos herdeiros, né? A gente já pode falar um pouquinho. Bom, o livro do Drácula, até você coloca no post a edição da Dark Side, né? Que eu acho que é uma reprodução, essa capa amarela é uma reprodução da capa da primeira edição, ou de uma edição alemã, ou, de época, né? Com esse amarelo e o vermelho, que é belíssima. E tem uma outra que eu tentei procurar aqui, que eu tenho, que é aquela capa preta, né? Mas... Dark Side lançou essa daqui, né? Essa aí eu acho as duas muito bonitas, né? Assim. E... Diga. O Zé do Caixote lembrou uma questão que muitos desses filmes do Entre Guerras, né, desse sentimento que era expressionado, era comentado na época, acaba trazendo tanto a questão do nacionalismo, do revanchismo, de uma certa sentimento de traição com o restante da Europa, do povo alemão, que de certa forma vai desembocar ou vai ser usado pelo nazismo para se fortalecer. Então, existe uma linha de que o Nosferatu em si, a figura do Conde, ele seria uma representação antissemita. Porque nessa época, muito da propaganda antissemita que circulava na Alemanha desse entre guerras comparava os judeus com corredores, com ratos. Então, o Maus muito claro, ele coloca os judeus como ratos e os nazistas como gatos. Então, existe ali uma certa uma associação de que será que ele fez essa caracterização de um quase como um homem-rato, um roedor, por conta desse sentimento antissemita. Então existe também uma leitura nesse sentido, contextualizando na época, mas também existe muitas pessoas que defendem de que isso não seria uma abordagem antissemita, até porque, apesar de também parecer um roedor, ele também parece um morcego, que o Drácula no livro ele se transforma também em morcego, em lobo, sim, em morcego. Então... sobretudo, né, também a imagem... Exato. E não tem nenhuma menção à origem ou à religião do personagem. Então não seria uma representação específica de um judeu ou alguma coisa do tipo. Então tem essa leitura, acho que muitos dos filmes do expressionismo e do período da República de Weimar, que eles analisam e pensam se nessa época já teria alguma semente, algum indício. Historicamente interessante, né? Sim. É interessante. O Murnau, o diretor do Nosferatu, ele vai para Hollywood bem antes da ascensão do nazismo, acho que em 28, se não me engano, ele vai já para Hollywood e fica lá o resto da carreira. Ele nunca pareceu compactuar com o nazismo, ele era homossexual assumido, então ele também teria perseguido na Alemanha se ele tivesse ficado. Mas existe sim essa análise de por que seria essa caracterização como um roedor, né? Esse homem. Porque a imagem do Nosferatu, aliás, incrível artisticamente, como isso é influente até hoje, né? As unhas alongadas, quer dizer, o Zé do Caixote está aí para falar dessa imagem do Zé do Caixão, que é icônica para nós como brasileiros, mas aparece aí de
as presas não serem os caninos, né, serem dentes como de rato, o nariz pontiagudo, a careca, as orelhas, né, de morcego. Gente, é muito impressionante. Artisticamente é incrível isso em 1922. E outra coisa que eu vi aqui nos meus estudos é que no Drácula do Bram Stoker não existe a questão do vampiro morrer com a luz do sol. E é o Nosferatu que coloca isso como sendo um comportamento, né? Uma reação, né? De um vampiro. Achei muito legal isso. Sim, Quer realmente dizer, é um ele vai além, né? marca E marca a imagem do vampiro com essas coisas todas aí. O que o Zé está dizendo aqui? Perfeito, existem... Deixa eu ler o Zé aqui. Existem comparações de desenhos em jornais de época. Impressiona essa semelhança por tudo que o Rodrigo falou. Essa é uma linha bem problemática de interpretação. Incrível aqui, mais do que isso, é o Zé do Caixote está digitando um texto absolutamente perfeito, sem nenhum tipo de maneirismo. Né? Um beijo pro Zé. Beijo, Zé. Obrigado por estar aqui com a gente. E aí, Rodrigo, continue. Desculpe. Imagina. Bom, então, voltando com esse período ali da estreia do filme, o Zé já voltou realmente. Voltou. Voltou, Zé. Voltou. Nessa época, então, o filme fez muito sucesso, ele foi muito aclamado na época, tanto pelo público, sucesso de público, sucesso de crítica, e isso chegou com certa rapidez ali até a viúva do Bram Stoker, e ela entrou com uma ação judicial pedindo para que fosse considerado plágio e que fosse destruída os filmes que foram feitos sem autorização. E alguns anos, acho que 3 anos depois, em 1925, o juiz determinou, considerou que era plágio, era dificilmente não ia considerar que era plágio. Quem não daria esse ganho de causa, hein? E determinou que todas as cópias fossem destruídas. E todas as cópias, eu acho que na Europa, provavelmente, foram destruídas. Uhum. O que acontece é que a Versátil ainda não tinha lançado. A Versátil ainda não tinha lançado. Então era mais fácil de destruir. Exatamente. E tinha rodado o mundo essas cópias, né? E tinha chegado nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, por algum problema de registro no cartório da propriedade intelectual do Drácula, do Bram Stoker, ele acho que foi registrado com data errada. Então, nos Estados Unidos, Drácula era considerado domínio público, apesar do autor ter falecido faz pouquíssimo tempo. Que coisa incrível! Público, mas teve esse erro no cartório. Que salvou para a eternidade. Que salvou. Então, nos Estados Unidos, as cópias que chegaram lá não tinham obrigação nenhuma, nenhum tratado, porque era domínio público. E foi o que acabou salvando o filme. Obviamente que talvez algumas outras pessoas ali, alguma cinemateca talvez tivesse escondido o filme, que acontecia também, mas teve esse fato curioso também nos Estados Unidos, e o filme, por isso que nunca chegou a ser considerado perdido nem nada disso, né? O filme sempre teve à disposição por conta dessa situação um pouco atípica, e acabou salvando o filme, a integralidade, não é um filme que foi perdido parte, nem nada disso, o filme ficou inteiro ali, e desde então é possível assistir, principalmente depois com o home video, especialmente, aí começa a ficar muito mais acessível. E a gente vai chegar ainda nesse ponto. Sim. Aí, deixa eu ver aqui, eu tô seguindo aqui, inclusive, a ordem do seu post, né? Então, eu acho que já aparece aqui, então, os lançamentos. E aí você resgatou aqui um Betamax do Nosferatu, né? Tá. Que isso aqui deve ser, no mercado paralelo aí deve ser valiosíssimo. Não sei se Rigoberto Costa está nos assistindo aí, nos fale aí, Rigoberto. E o que mais, Rodrigo, que você achou aqui? Tem também edição em Laserdisc e Laserdisc. As edições em VHS. Inclusive aqui no Brasil tem uma versão VHS que era da Continental. Da Continental. Essa coisa horrível que você achou aqui.
Tem aquele logo da Continental, acho que ficou para sempre ali, até quando Sim. nos últimos já estava com esse mesmo logo, né? Acho que eles nunca trocaram. E a Continental aqui no Brasil, eles lançaram também o DVD do filme, né? Uhum. Na época, lembro que os DVDs da Continental eram muito caros. Sim, caríssimos. Eram assim, a apresentação era terrível, né? Eles colocavam a venda para venda direta a mesmo preço, mesmo tudo da locadora. É. Não tinha distinção. Lembro que era muito inacessível, assim, esse tipo de... Você comprar na Saraiva, por exemplo, esse DVD era bem caro. Não... Pensando agora numa época que o DVD seria R$30, os DVDs deles eram 60 numa apresentação horrível, né? Uhum, então tinha essa... sim. O estojo já era meio mole. O box ali, ele lançou num box de expressionismo alemão. Aquelas montagens mal feitas com todos os filmes na Nossa, capa ali, tudo terrível. Meu Deus. bagunçado. É. A lombada, ele formava a palavra lá, expressionismo alemão, só que tudo fora da linha ali, então ficava uma bagunça só. Né? Sim. E durante muito tempo esse foi o único DVD aqui no Brasil do Nosferatu. Só foi relançado aí numa edição decente do filme pela Versace em 2015. Eu até tinha colocado 2017, um leitor no Twitter comentou 2015, que é essa edição do Vampiros no Cinema, né? Que Vampiros no Cinema. Que tem outros 3 filmes, né? E Sim. na época já era digipack. Então que legal. Eu não tenho essa. Procurei aqui ver se eu tinha, não tenho. Eu tenho uma outra que você não colocou no post. Mas não é o de 22. É o de 76, isso? Aqui. Ah, sim. Né? Exato. Do remake, né? É o do remake, isso. Essa é a única coisa que eu tenho de Nosferatu na coleção. Vamos só responder o Felipe Almeida aqui, que pergunta uma coisa um pouco mais genérica, mas é legal de nós conversarmos hoje. Quando uma coisa como Drácula entra em domínio público, tudo relacionado à marca entra ou depende de alguma coisa. Olha, não dependeria de nada, né? Porque se entra em domínio público, ela está liberada, não tem nenhuma lei que possa determinar alguma outra coisa. O que acontece é que, por exemplo, o Mickey teve um forte lobby no Congresso americano para que se estendesse, né? E parece que agora, em 2024, cai os direitos do Mickey e vai começar a aparecer Mickey do... como é que é o nome em português? Steamboat Willie, né? Steamboat Willie, eu não sei, não lembro o nome em português. Mas cai, e aí, eu não sei, até 2024 se a Disney consegue mais alguma coisa, mas é em cima de lobby, né? E porque é a gigante do entretenimento que é a Disney. E daqui a pouco, né, outras coisas, daqui a pouco, mas o Branca de Neve, essas coisas todas são mais antigas e não dependem de mais nada, é isso aí. O Rigoberto menciona aqui que é difícil de encontrar em beta. Ele já deve ter procurado. Ele já deve ter procurado. Aliás, o Rodrigo também se inspirou muito no seu post, Rigoberto, para fazer o de hoje. Tipo, ele meio que definiu um formato aí para fazer as coisas em todas as mídias, né? E que ficou bem legal, eu adorei. Adorei, Rodrigo, mesmo seu trabalho. Foi excelente. Sim. Semana, então, vale a pena seguir. Então é isso. Deixa eu ver o que mais aqui. Tá chegando a Jessie do Clube da Fita Verde aí. Oi, Jessie. Bem-vinda à nossa live. Então, no Brasil, nós tivemos esses lançamentos em VHS. Continental, né, que sempre pegou essas coisas meio antigas e dava uma roupagem, como a gente brincava nas épocas do JCast, né, de mexendo com a mão, embalando as coisas com a mão suja, de engordurada de pastel, né. Uma vez um colecionador entrou em contato dizendo que comprou um DVD da Continental e vinha as marcas de dedo, né? É porque embalaram sem luva. E aí você mostrou essa edição do Vampiros no Cinema, né? E que vem essa outra com extras, né? Um documentário de 53 minutos.
Fiquei muito É um curioso documentário para ver. que tá, eu acho que em basicamente todas as edições em Blu-ray, dessas da Eureka, qual é o nome da outra empresa? Da Kinolober, eu acho que todas essas têm esse Daquilo. documentário. Aham. Você assistiu esse É um documentário. documentário? Eu acho que na época que eu comprei eu assisti, mas eu já não lembro É. do Uhum. tratava. Deve ser legal. Eu assisti assim que lançou e eu gostei muito dessa edição, tanto do Nosferatu quanto dos outros filmes que estão, tem o Cronos do Del Toro e tudo mais. Então, eu devo ter assistido na época, mas eu já não lembro exatamente como que era. Celso Menezes está nos cumprimentando aí. Boa noite, Celcinho. Obrigado por estar aqui com a Boa noite. gente hoje à noite, aqui na noite de domingo. E... Mas então, essa edição da Versátil é a única coisa que a gente tem, vamos dizer, com um acabamento um pouquinho melhor, com conteúdo extra, né? Não, a Versace depois lançou um outro, e aí uma edição especial do Nosferatu com os dois filmes, né? Com o do Murnau e a refilmagem do Herzog. As duas em novas restaurações. De que ano é Eu essa? acho que esse daqui é Essa... de 2019, eu acho. Ah, é? 2019. Depois tem que ver se essa aqui ainda tem. Você chegou a checar, a ver se essa aí ainda Estava tem? esgotado. Tá esgotado. Tá esgotado. No site da Versace está esgotado. Talvez Aham. tenha alguns outros, algum outro site, alguma coisa assim que eu não cheguei a pesquisar. Uhum. Mas é aqui que vem com os dois filmes, né? Acho que nesse padrão, acho que também saiu o M, o Vampiro de Dusseldorf, também nas duas versões, né? O antigo a refilmagem, nesse mesmo Sim. padrão. Então, de um lado, coloca uma foto do filme da refilmagem, né? O Klaus Kinski Uhum. e a Isabella Gianni, e aqui o clássico. Vem com card também, então acho que já estava nesse período dos cards, Ah, só dos que caras. mais o Digipack, né? Era com estojo normal. É 19, então, Aí esse aí. um disco vinha o do Murnau e no outro os extras respectivos e no outro do Herzog. Para mim, Rodrigo, a melhor capa é essa aí, se você puder mostrar pro pessoal, depois olha lá no site também no post. Essa daqui? A luva, né? É. É porque é aquilo que o Spielberg diz do Indiana Jones, Rodrigo. Que, É. que ele consegue definir. É incrível quando o cineasta consegue definir o seu personagem pela silhueta. O Spielberg, ele busca isso no ET, né, no próprio Indiana Jones. Ele fala isso nos extras do primeiro filme, eu acho, do Indiana Jones, né, que o chapéu, apenas o chapéu, e aquele chicote saindo assim no contraluz do sol, Reconhece. reconhece facilmente, né, e o Nosferatu aí, as unhas, a curvatura, o nariz pontiagudo, e eu acho que a Versace foi muito feliz aí nessa luva, hein? Muito legal. Foi. E essa silhueta, né? Tem até o Drácula do Bram Stoker, que é o filme do Coppola, ele faz uma homenagem, né? Tem uma cena que ele está recebendo o Jonathan Harker, né? O advogado que vai ali vender os imóveis para ele, está numa mesa enorme, cheia de comida, e ele está num canto aqui da tela, o Jonathan está no outro, e quando ele vai se aproximando, tem uma luz ali que vai formando essa Ah, silhueta, né? Então é isso é uma bonito. homenagem do Coppola. Sim, que legal, que legal. Você sabe o que eu ia contar para o pessoal que está assistindo? Eu já contei para você hoje à tarde, o meu primeiro contato com o Nosferatu. É muito engraçado. Eu nunca fui um grande fã de histórias de terror e tal, mas em 1985 eu ganhei um computador que o nome é TK-90X. Meu primeiro computador, com 10 anos de idade. Era um computador tipo de 32K de memória, 32 KB de memória, e se programava em BASIC e tal, então tinha algumas revistas que eram publicadas no Brasil que traziam a programação de um jogo em BASIC e tal, e era uma diversão, assim, né, com colegas da escola e tal, de fazer aquela programar e no final de digitar umas 350 linhas, dar enter e ter um erro numa linha que a gente não sabia qual era. Aí tinha que revisar tudo de novo, aquilo digitando, faltava luz
perdia toda a digitação. E nesse TK-90, um primo meu me passou uma fita, porque vinha numa fita cassete o jogo do Nosferatu. E eu achei um vídeo, até depois se vocês quiserem, eu faço uma busca no YouTube, um vídeo do jogo que é terrível, é um negócio bizarro assim, jogo da década de 80, meados da década de 80, o jogo é de 86. E, e, e é um jogo em vista isométrica com uma trilha sonora irritante, extremamente irritante. Extremamente irritante. Você não consegue ficar 2 minutos aquilo, então eu joguei muito pouco. Eu só relembrei dele por causa do nome e fui olhar agora e vi os vídeos uma coisa que era só circular e era uma coisa de ficar circulando e pegando itens, tal, desviando de gato, sabe? Uma coisa bizarra, gente. Depois vocês olhem isso aí como curiosidade. Esse foi o meu contato com Nosferatu quando ainda muito menino, né? Eu tinha 10, 11 anos de idade quando eu conheci Nosferatu, e eu não entendia que aquilo era um vampiro, eu não sabia direito a história do Nosferatu, né? Então, essa é a curiosidade. Rodrigo, em Blu-ray, como é que é as coisas lá fora? Conte para nós. Os lançamentos que tiveram em Blu-ray, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, basicamente, né? Acho que são duas masters principais, né? Uma que é da Kino. Eles lançaram essa edição dupla, uma edição de luxo ali, já com o filme remasterizado. Isso foi em... Eu coloquei aqui. Mas eu acho que foi em 2013, se eu não me engano, pelo que eu tinha pesquisado. Já tinha esse documentário, então tinha já os interlúdios em originais, né, em intertítulos em alemão, tinha também uma produção com intertítulo em inglês, já ali uma versão internacional do filme. Então tem essa edição dupla, né, que tem aquele documentário Linguagem das Sombras, que está no DVD da Versátil. Sim. E tem pela Eureka, na Europa, no Reino Unido principalmente, que era uma coleção, o Masters of Cinema, eu acho que eram vários filmes importantes ali da época, acho que a história do cinema, na verdade, não só dessa época, e que aí também já tinha alguns extras diferenciados, e essa mesma edição foi lançada também em Steelbook, um Steelbook bem bonito. O Thiago Matar, que agora vem o Thiago Matar comentar aí, um abraço, Thiago, obrigado. O Steelbook da Eureka é uma das coisas mais lindas. Foi embora o Nosferatu do Zé. Tá aí agora o Thiago Matar. Diz que o Steelbook da Eureka é uma das coisas mais lindas já lançadas no planeta. Então... É a mesma capa, sem essa tarja azul que tem na edição normal, né? Mas só essa figura ali, essa ilustração inteira no Steelbook. É bem bonita. Ah, tá. Dessa aqui é bem... É um perfil assim escuro, né, com os olhos mais em destaque. Essa ilustração parece um incrível. Desenho em carvão, não sei. Isso. O nome ondulado, assim, a lua ao fundo, né? Exato. É bem assustador, assim, como figura. Belo desenho. E depois ele foi lançado numa outra edição lá nos Estados Unidos pela British Film, que é o I. Mas enfim, no BFI. BFI, o Fofo. Né? O Fofo acabou de falar aí, ó. Isso, exato. Tem essa edição que tinha também, contava com a trilha sonora do James Berner, que é um compositor dos filmes da Hammer, lá nos anos 50, 60, que entre os problemas de direitos autorais que o filme tinha, também teve a composição original que foi feita para o filme na época. Então, como não podiam utilizar a trilha que tinha sido realizada, eles convidaram ali no período para que esse compositor de filmes do Drácula, da Hammer e tudo mais, fizesse uma composição específica para o Nosferatu.
Então tem essa opção também com essa trilha sonora que foi feita posteriormente por conta desse problema de direitos, e que por um cineasta, um compositor que trabalhava com filmes de terror, com filmes do personagem, do Drácula, né, na Hammer. Então também é uma opção interessante. E é essa trilha sonora, inclusive, que eu citei no final ali, tá em LP, com um LP vermelho transparente, bem bonito. Lindo, lindo, lindo. Essa desse compositor. O original eu não achei em vinil, eu vi que tinha em CD, mas o vinil esse lindo, assim, né, vermelho, né, é essa do compositor da Hammer. Cara do Rigoberto Costa, esse vinil aí. Cara do Rigoberto. Hein? Vermelho sangue, assim. E você menciona aqui o que fazemos nas sombras, né? Que tem essa coisa do vampiro e que foi lançado pela Versátil. São muitas as caracterizações essa figura do Nosferatu, né? Do Conde Orloff, com essa que a gente estava comentando, com essas orelhas pontudas, careca, com os dentes afiados, não só os caninos, né? E aí o que fazemos nas sombras tem um personagem que é claramente inspirado no Conde Orloff, no Nosferatu, e ele seria como se fosse um vampiro ancestral, assim, que já viveu 8.000 anos, e ali que está na casa dos doidões ali com o Taika Waititi e a companhia. E ele dorme no armário, então é muito clara a referência ali, uma homenagem que tem pro Nosferatu. E tem vários filmes, né? Também eu citei, não coloquei a imagem, mas Os Vampiros de Salem, que é referente, é uma imagem do livro do Stephen King, e também tem toda essa figura, o vampiro principal, ele é careca também, com as orelhas pontudas, com os dentes pontiagudos, que eu acho que entrou também para uma não só o vampiro elegante do Bela Lugosi, né, com o cabelo penteado para trás, uma coisa meio sedutora, mas também esse vampiro demoníaco e meio animal, exato. O que mais tem aqui? Deixa eu ver. E aí já os colecionáveis, né? Estamos agora nos colecionáveis, isso aí. Tem Funko, não é? Funko. Exato, não podia faltar. Não podia faltar, que está muito legal. As sobrancelhas, né, bem arrepiadas, os dentinhos, sobretudo, com os botões, né? Isso é característico, né, Rodrigo? Sim, com os botões do sobretudo, né? E temos um para 12 da Mesco, com aquela coisa de trocar mãos, e tem as chaves, o caixão, os ratinhos, cara, hein? Essa é muito, muito bonita. Essa é muito legal. Troca ali as expressões, né? Dá pra... Tem as articulado, expressões... então a pose dele, né? A pose dele. Tem até a toquinha, né? Pra colocar. A toquinha, é mesmo. Agora eu entendi aquilo ali, a toquinha, cara, pra careca. Maravilhoso. O caixão, né, também é bastante icônico no filme, né? Tem aquela jangada que carrega os caixões. E aí depois, como sempre tem alguém que não sabe brincar, vem a Sideshow e cria essa figura quase real. Quase real, assim, também. Esse busto ali, acho que, pelo que parece ser enorme, né? Né? Parece ser. Já pensou em ter na sala, hein, Rodrigo? A Milena ia adorar. Chegar e abre a porta e tem o Nosferatu olhando, assim. Que legal, muito bem feito, hein? E o sketch desse busto foi feito por um artista brasileiro, né? A gente percebe que o Rofofo não sabe ainda lidar com o Instagram. Quando ele cola, ele faz várias lives que ele cola um link do Instagram no chat, né, que não é clicável, né? Um beijo pro Rofofo aí, né, que está aprendendo a usar o Instagram ainda, os recursos
do comentário. E... Peraí, onde é que nós estávamos? Agora eu me atrapalhei. Que você estava falando? Do Busto ainda, que Do Busto. quem fez o sketch é um artista brasileiro, né? Antes de ter o molde e tudo mais ali, fazer mesmo a parte 3D, o sketch foi feito por um artista brasileiro. Então, Ah, sim. super ali Pô, os artistas brasileiros estão mandando muito bem, porque aí tem essa coisa da modelagem. Eu estava vendo, Rodrigo, uma live da Aero Studios, de um artista digital fazendo a modelagem de uma peça. Eu não me lembro de que super-herói era. E eu curto bastante a coisa de modelagem 3D, porque meu início de carreira como professor é de computação gráfica para arquitetura, então tudo que envolve arte digital eu gosto muito. E do cara modelando um personagem nos quadrinhos, eu não me lembro qual era, ao vivo ali, né, no software 3D, já pensando na produção e tal. O cara é um brasileiro, com um trabalho incrível, acho que era um dos principais artistas da Aero Studios, né, explicando como é que é a modelagem. Assim, não sei se está no YouTube, eu vi num evento da Aero Studios Online aí, um ano e meio atrás, eu acho. E é uma coisa muito meticulosa, muito detalhista. Por isso que o resultado, né, na modelagem, né? Coisa de poder dar zoom e aplicar texturas e rugas e tal, é um trabalho incrível. Então, nesse busto aí, né? E de novo as unhas ali, como lembras do caixão, né? Muito legal. Bom para receber as visitas em casa. Aí tem o LP, e aí tem um lançamento da High Def Ninja, que eu nem sabia que lançava coisas assim, descobri pelo seu post, né? Que tem uma edição com caixa de fita VHS. Isso foi quando, hein? Isso foi esse ano? Foi agora? Não, já tem um tempo. Ah, tá. Não. Mas eu acho que estava esgotado quando eu entrei na loja deles. Mas quando eu olhei, eu achei que era o VHS. Eu falei, nossa, será que eles relançaram o VHS? Que tem duas edições, uma colorida. Eu falei, não, caramba, será? Mas não, é só caixa que tem vendendo com o PIN, né? Que eles vendem nessa caixa em formato VHS. Sim. Eu acho que para esse ano aí, as empresas de home video brasileiras têm que se acertar para ver quem é que vai lançar. O 88 Collection ali, ó, diz ali, agora que está em domínio público, poderiam lançar um gift set caprichado dessa obra. Nem precisa ser gift set, mas eu acho que isso, como fez High Def Ninja, nós podemos fazer até melhor que esse negócio que eles fizeram aí, aqui no Brasil. Sinceramente. Nós estamos com um know-how aí, né, de edições e dessa cultura do embalagem simulando VHS, que poderia perfeitamente ter uma edição, seja por quem for, se acertem aí. A gente sempre fala da Versátil porque... Como é que é? Ou também em formato de caixão, né? Em formato de caixão. Exato. Olha que boa ideia, hein? Mas aí com uma textura de madeira, né? Fazendo aquela... Né? Rapaz, nós temos ideia boa. Nós damos cada ideia de graça aqui, hein, Rodrigo? Nós destruímos, sempre destruindo o mercado mesmo. Então, a gente sempre fala da Versátil porque lançou, né, em outras oportunidades aí, mas, tipo, é de todo mundo. É quem chegar primeiro. E aí não sei se a Versátil tá pensando em alguma coisa a respeito. Versátil meio desanimada com Blu-rays e tal, que, né, não sei exatamente o que está acontecendo, mas seria um excelente lançamento, já que está restaurado e tudo mais, né? Você chegou a ver alguma avaliação do Blu-ray em termos de qualidade nessa restauração, Rodrigo? Você leu alguma crítica técnica assim, a respeito disso? Não cheguei a procurar, mas são masters já um pouco antigas, não são tão novas assim. Acho que tem mas que 2013 e mais recente é 2015. É ótimo no Blu-ray, né? Porque aquela do Dr. Caligari é um negócio espetacular. Você já assistiu? Assisti. É incrível. Não parece. É um outro filme. Hein? Que eu tinha visto a versão merda no YouTube. Aliás, Nosferatu tá no YouTube, né? Tá no YouTube. Tá no YouTube para quem quiser assistir. Mas eu viria muito bem uma restauração topzera
que nem a do Caligari. Num Eu até caixão, fui ver se Rodrigo. estava tendo alguma restauração em andamento, alguma coisa em Sim, 4K, que nem o Caligari teve, mas eu não achei nada em curso. Talvez, como esse ano faz 100 anos do filme, talvez estejam preparando ali alguma pode ser, dessas né? empresas. Mas ainda não anunciaram nem nada. Mas, de qualquer forma, a versão que eu assisti da Versátil já estava com uma imagem ótima e já era a edição lá do Vampiros no Cinema. E eles usaram uma nova versão ainda, uma nova master Aham. para essa que vinha dois filmes. Então, para um filme de 100 anos atrás, mudo e tudo mais, eu acho que você daria uma edição É com a master já seria suficiente. Essa que já existe suficiente, já seria. suficiente, claro, claro. E aí aquela coisa, né? A gente sempre lembra da Versace também porque sempre recheado de extras, né? Bastante extras, extras até localizados, né? Extras feitos no Brasil Sim, também. E, e, e eu vi que um dos Blu-rays aí acho que é dos Estados Unidos, tem os interlúdios que chama, né? Em alemão e inglês, né? Tem as versões, né, que seriam com os diálogos tanto em alemão quanto em inglês. Então tem bastante conteúdo para encher um disco de Blu-ray com a trilha sonora original, essa do compositor da Hammer também, então acho que tem várias opções ali para porque é muito importante, usar. né? Historicamente, o público brasileiro gosta muito de terror, né? E Sim. merecia uma edição caprichada, seja E de quem podia também for. vir o próprio filme do Herzog, né, a refilmagem. Também, sim. Acho que eles fizeram isso com Os Inocentes é o nome do filme, agora esqueci. E Uhum. vinha também, no mesmo disco, vinha A acho que como se fosse a versão, continuação, né, a versão já com o Marlon Brando e tudo mais. sim. Então poderia vir também com a refilmagem, né? Aham. É, legal. E aí depois você menciona aqui Caligari, que nós falamos, né? Bem importante. Baita lançamento aí da Obras-Primas. E, Tem e muito você. filme desse que foi Hum, lançado em mídia física. Tem aquela coleção de 4 volumes de Obras-Primas, que é Impressionismo Alemão, se não me engano o nome expressionismo alemão. da Uhum. coleção. O Nosferatu não estava nessa coleção, eu acho que muito por conta de ter sido lançado no Vampiros no Cinema, que foi um pouquinho antes. É, E certamente. Obras-Primas, eles lançaram essas 4 coleções, cada um acho que com 5 filmes. Lançou também a coleção do Dr. Mabuse, que é do Fritz Lang, que dessa época também é considerado também o encerramento lá em 22 do expressionismo. Uhum. Então, e foi o primeiro Blu-ray da coleção de clássicos, né? O primeiro Blu-ray da É Obras-Primas, né? Obras-Primas, Antes é. dessa, Eu tenho ele, você tem? eu tenho também. Tem Tem também. até livreto e tudo mais, eu acho que É, é meio histórico, assim, né? Para foi, dar mais. com certeza, foi uma boa. Então, antes do Lobisomem Americano, teve esse Dr. Mabuse, que foi lançado em Blu-ray pela Obras-Primas, né? Até então como coleção de clássicos. E a Versátil já lançou muita coisa do Fritz Lang, eu acho que tem 3 caixas do Fritz Lang, mais algumas em outras Não coleções lembrava. Uhum. parças ali. Olha aí. E lançou também o Metrópolis, que, como eu falei, é pós-expressionista, né? Já é no final da década de 20, não está inserida nesse contexto, mas é nesse cinema da República de Weimar, que também foi lançado. Acho que valia a pena destacar ali o que eu mencionei. Ainda tem edições disponíveis no site deles, né? Um Blu-ray Sim. muito bom também. O Dr. Caligari estava numa lista de estoque final, assim, na Obras-Primas, o Blu-ray, né? Tá, Dr. tá. Caligari. Ainda deve ter, eu acho, mas estava. Era um dos títulos da lista de Obras-Primas que estava já, Sim. tipo, reta final de estoque. Então fiquem Esse ligadinhos vale aí. muito a pena. A Vale muito imagem a pena. realmente, os extras são muito bons. Então acho É. que quem tem interesse e não pegou, vale a pena. Quando anunciaram, Rodrigo, o pessoal nos bastidores assim ficou pensando, né, mas caramba, mas é um filme de 100 anos, né? Ninguém sabia muito bem por que ia ser lançado em Blu-ray, porque era um lançamento mais para DVD, e aí quando vem a imagem, a gente vê a restauração, aí a gente entende, né?
Eu pensei a mesma coisa na época. Eu falei, eles já lançaram na coleção, às vezes Já. vai ser redundante ali, mas não, realmente é É. um negócio absurdo. E que bom que vendeu bem, né? Que bom que foi valorizado. Demonstrando aí, Rodrigo, não sei o que você acha, que Nosferatu não seria nenhum absurdo e que se fosse, né, uma transferência Sim. boa no Blu-ray mesmo, ele venderia bem. Os LPs vermelhos me lembraram dos CDs da One Films que são vermelhinhos É, e que poderia a One Films lançar um Nosferatu. Pergunta para o Hernani amanhã. Né? Lançar um Nosferatu, ele vai levar mais uns 6 meses para fazer o caixão, né? Mas que eu vou dizer para ele que eu lembrei por causa dos vinis vermelhinhos, é, que o lembram próprio, os CDs da One Films em vermelho. Né? sim. É, aí você menciona da Versátil do Metrópolis, né? Em DVD e Blu-ray. Metrópolis sensacional. As edições todas e De tal. comentar da Versátil, né? Essa edição que vem com os dois filmes, depois eles lançaram os filmes separados, né? Os discos de cada um na sua própria caixinha, assim, né? Uhum. E eu acho que o do Nosferatu de 22, ele saiu muito por conta da coleção da Rosebud, né? Que era o box do Ah, cinema alemão. Então, eu acho que a Versátil, se não me engano, eles lançaram alguns filmes que faziam parte de coleção, alguns discos que eram de cinema D, ou que tinham nessa estrutura de ter vários discos com vários filmes, separados, assim. Então, eles lançavam, vinham junto com o box, né, que era temático do mês, então nesse dali era específico do cinema alemão entre guerras, e vinha nessa embalagem individual e depois foi disponibilizado no site. Eu acho que essa versão em DVD, só com o filme de 22, acho que tem pouquíssimas peças, mas pelo que eu pesquisei, está disponível ainda. muito bem. Muito bem. Essa, essa relação que tem Nosferatu com home video, e que eu não imaginava assim, que era uma coisa que vinha desde os áureos tempos da Versátil, é uma coisa que revela aqui no Brasil interesse, eu acho, né? Pelo filme, pela história do Sim, cinema, porque mesmo a gente estando agora. Imagine, né, um lançamento desses da Continental, isso ia para lojas americanas. A Continental tinha uma. Não sei se é esse título exatamente, mas tinha uma grande penetração no mercado, assim, em termos de tiragem. E sim. então, quer dizer, é uma coisa que no Brasil, certamente eu acho que faria sucesso com uma edição bem caprichada, né? E demos algumas ideias aí para quem for lançar. O que mais, Rodrigo? Bom, acho que desses colecionáveis ali, provavelmente tem outras coisas, né? E O pessoal acho agora com que 100 anos, mencionou até aí também algumas coisas aí no chat. Obrigado a vocês que estão no chat aí, nos acompanhando. e acho que esse ano provavelmente vão lançar mais coisas, né? Em comemoração aos 100 anos, né, do filme. Acho que provavelmente deve vir mais colecionáveis, mais coisas nesse sentido. Mas eu acho que pela caracterização, pela imagem do Conde Orloff, eu acho que tem muito espaço para outros tipos de mídias Sim. também. O que desses aí que Estava você lembrando até publicou, o que você gostaria de ter e não tem? o Steelbook. O O Steelbook. Steelbook É, é muito bonito. sim. As edições em DVD mesmo, mas esse Steelbook é fora de série. Aham. Steelbook vale a pena. Eu gostei muito do Funko Muito legal. e os LPs estão realmente chamando muita atenção, né? Vamos ler aqui o que o pessoal está escrevendo. O 88 Collections querendo poderia fazer uma parceria com a Darkside e lançar Nosferatu em um Blu-ray Book no Ashberg. Nossa, grandes ideias. Aliás, faz uma falta a Darkside interagir com a nossa comunidade de filmes. Eu acho que tem muita oportunidade. Muita Tem, oportunidade nossa, mesmo.
né? E Blu-ray Book seria de parceria? Nossa, se eu fosse um Brotherhood, eu já estaria, né? Se eu fosse um Brotherhood, eu já estaria com essa ideia mais do que adiantada. Mas não sei se a Darkseid teria interesse. Depende do projeto, depende de como se apresenta, né? Depende de como essas coisas são levadas. Mas ó, a Milena está aí, ó, também a autora da ideia do post de hoje. A Milena disse que a Darkseid precisa mesmo fazer parcerias assim, ia ser lindo. Para mim cai de maduro isso, porque tem tudo a ver, absolutamente tudo a ver com seria o elo de ligação da comunidade colecionadora de filmes de terror com a comunidade leitora de histórias de terror. Essa é a aproximação. Né? E a furar que a gente fala, né? Esse é um tipo de iniciativa que ia sair do campo só dos colecionadores de... Acho que essa é uma ideia, hein? Eu vou batalhar, até essa semana eu conversei com o pessoal do Darkseid, porque acabaram me enviando os livros aqui, de convidar eles para a live. Acho que seria um primeiro movimento, hein? Hein, Rodrigo? O que você acha? Acho uma boa. Vou chamar Excelente o ideia. tio Chico da Darkseid para fazer uma live com a gente aqui e a gente conversar sobre essas possibilidades. Seja ele, seja quem estiver lá. Eu acho que até fosse o combo. O Thiago Matar tá falando isso, né? Lançar um combo. Já tá pronta assim, a edição da Bazani, por exemplo, do Bebê de Rosemary. Tem uma luva quase igual à capa que eles vão lançar, né? Então, exato, eu acho que falta muito pouco para que isso aconteça. Vamos chamar assim, vamos chamar Darkseid. Tenho o sonho de entrevistar o pessoal do Darkseid e querer saber mais e das possibilidades dessa integração que eu falei, né, do grande público que temos, que esgotam edições tipo Halloween Kills, né, que vendeu o Fernandão, que é um dos best-sellers da The Originals, né, que o terror vende muito, Versátil lança não sei quantas coleções de terror, né, Rodrigo? Que, de novo, um gênero que eu respeito muito, que eu não sou grande fã, mas que eu respeito demais, e acho incrível a mobilização dos fãs de terror. Eu admiro demais isso, demais mesmo. Tipo, não tem fã de quadrinho, eu acho, hein, Rodrigo? Que se mobilize tanto e goste de colecionar as coisas, né? Então... O próprio Zé do Caixão, a biografia do Zé do Caixão, acho que até está esgotada, mas é muito bonito. Eu tenho. O Versátil tá com essa intenção de lançar alguma coisa. Poderia ter uma parceria, ainda que não seja um produto único, que venda em combo junto, até para... Claro, faz um catarse lá e uma das recompensas entendeu? Tem várias possibilidades. Eu acho que nós temos tanto espaço, a gente fala tanto nas lives aqui com o Rigoberto, fala na sexta-feira, agora estamos conversando com você aqui, Rodrigo, das possibilidades enormes que se tem de várias coisas. E às vezes os empresários estão indo para uma outra direção, né, que não é a mesma que a gente debate nos grupos, nas lives aí, mas que a toda hora a gente está apontando, né, algumas direções, e vamos ver aí se a Darkseid teria interesse em se aproximar, né? Porque o que eu sei é de rumor, eu nunca vi da boca dele dizer que não querem lançar filme. Não precisa lançar filme. Precisa ser uma... Só encartar ali, então, Exato. Aquela edição do Sesc, né, que tem o Versátil, os filmes do Jean Vigo, que Sim. Acho que Marcelo Cordeiro falou foi ao vivo, Marcelo. Todo mundo foi ali pegar. Isso, tá encartado ali na contracapa. Então, precisa ser uma coisa tão mirabolante, né? Não, começa com o básico. Começar com o básico. Né? Mas imagina um lançamento da Darkseid numa parceria com uma outra distribuidora, né? A gente vê um livro da Darkseid com um disquinho do lado. Já imaginou? Cara, é um sonho. É um sonho. Né? O que mais que o pessoal está comentando aqui antes de nós encerrarmos? Nosso gostoso bate-papo aqui de domingo. O pessoal comentando aqui sobre terror e animação são os canais para ligar esses dois mundos, editoras e distribuidoras. Muito bem, Thiago Matar. De olho na coleção aqui é o Rigoberto, uma maravilhosa edição da Darkseid. O que mais aqui? Rofofo diz: mais produtos juntos, diferenciados, agregam mais valor. Exato, Rofofo. Exatamente.
88, caramba, estou muito feliz por ter levantado essa bola. Então aí, ó, viu? Muito bem. É isso então, gente. Quem mais aqui quer comentar aqui? Tem gente chegando ainda. Obrigado aos que nos assistiram aí e que vão assistir depois no gravado, seja aqui no Instagram ou lá no YouTube. Ou se você está vendo aqui no YouTube, a gente está colocando aí também nas duas plataformas. Tem muita gente que gosta de assistir, tipo o nosso querido Dudu, que gosta de ver no YouTube, não gosta de ver live no Instagram. Ele assiste o gravado depois no YouTube. Tem para todo mundo. E é isso. Rodrigo, parabéns mais uma vez pela seu post aí, um conteúdo de altíssima qualidade. E agora é o seguinte, depois de tanta sequência essa, o Rodrigo está se sentindo de 15 em 15 dias, todo domingo, querendo publicar algo. E eu agradeço o seu empenho, Rodrigo, para contribuir, não deixar cair a peteca, para a gente sempre ter alguma novidade. Certo, Rodrigão? Valeu. Isso, eu que agradeço. Agradeço de novo também a oportunidade e espero contribuir. Vamos lá, agora nós temos, né, a gente começou essa história com as listas, né? As listas aí, tipo, ficamos sem ideia para a lista, daqui a pouco pode voltar, ficamos sem ideia para a lista, e agora nós temos isso dos filmes, e conversar sobre os filmes é uma coisa que o BJC tentou não abordar durante muito tempo, e eu acho que esse ano nós estamos nas lives de sexta, falamos muito sobre filmes, estamos aqui com você falando de filmes também, e eu acho que né? É isso, os unboxing com as opiniões sobre os filmes. E exato, muito bem lembrado. E que era uma coisa que muita gente comentava, que a gente não, eu tinha como sendo uma filosofia de largada lá no início do site, né, de não fazer isso, mas as pessoas gostam de conversar sobre filmes. Então, eu acho que nada mais natural que amadurecer, mesmo que seja depois de 14 anos, amadurecer nesse sentido aí. Mas também vai muito, não de mim, mas sim de vocês, você, Rigoberto, de outros que colaboram com o site, o Celso, que agora está, né, nesse intervalo aí, que não está escrevendo muito, mas que também sempre contribuiu muito nesse aspecto, né, do site, de falar sobre os filmes, e tem feito, como sempre, muito bem no final das lives de sexta-feira, que a gente comenta sobre filme. Então, acho que é legal ter amadurecido nesse sentido e a gente crescer com essa nova proposta aí, né? Ok? Então, Rodrigo, um bom final de domingo para todos vocês, uma boa semana, e voltamos domingo que vem com o Rigoberto, né, nesse intercalando de 15 em 15 dias, e na sexta-feira, então, com a nossa live de sexta, com a live 80, que nós vamos comemorar alguma coisa, não sei de que forma ainda, durante a semana a gente pensa, certo? Um grande abraço. Rodrigão, um beijo na Milena também. Boa noite. Valeu. Uma boa noite. Tchau, obrigado e até a próxima.